Boa noite, boa noite. Vamos começar esse segundo dia de leitura. Como que foi para vocês? Gostaram? Fizeram a leitura do livro ou ouviram o áudio? Espero estar conseguindo trazer um pouquinho, colaborar com vocês nessa visão que o Telos traz, que é isso que ele vai fazer, trazer o conhecimento para nós de um mundo que vibra na quinta dimensão. Então, vamos começar hoje a leitura do segundo capítulo, mas antes eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, quem tiver condições, no momento em que estiver ouvindo, para a gente fazer a oração da grande invocação. Respira calmamente, procura tranquilizar, entendendo que esse é um momento seu, que você está reservando para ouvir algo que te faz bem. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua para as mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Vamos então, após essa breve oração de conexão, entrar no nosso segundo dia de leitura. A semana passada eu li a introdução do livro, onde eu li a nota do editor, a dedicatória, os agradecimentos, uma palavra da autora, da Aurélia Louise Jones, as boas-vindas de Adama, e aí a gente entrou na parte 1, que é a nossa conexão lemuriana, onde a gente falou sobre, onde o livro trouxe sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria, onde foi falado para a gente da força, da energia do Monte Shasta, né, como que as pessoas de Telos foram para lá, enfim. Hoje a gente vai para a segunda parte, que é a Lemúria e sua origem. Então a gente começa com Adama dizendo: a Lemúria existe até hoje em uma frequência de quinta dimensão, embora ainda não seja evidente para a sua visão e percepção de terceira dimensão. Adama, a Lemúria e sua origem. No início, há milhões de anos, esse planeta foi criado com 7 continentes principais. Desde o começo, muitas colônias de civilizações extraterrestres se estabeleceram aqui. Algumas ficaram por curtos períodos, enquanto outras permaneceram por muito mais tempo. Os detalhes desta era passada da história da Terra estão registrados na biblioteca de Porto Logos, na Terra Interior, assim como em nossa biblioteca lemuriana em Telos. Há pouquíssimos fatos reais, se é que existe algum, da longa história deste planeta que são conhecidos na superfície hoje. Aquelas civilizações não tinham uma existência tão física quanto a que vocês conhecem hoje, e os arquivos não eram mantidos do mesmo modo. Quase todos os registros que sobreviveram aos cataclismos da superfície acabaram por ser destruídos de uma maneira ou de outra. Há cerca de
milhões de anos antes de Cristo. Arcanjo Miguel e os seus anjos da chama azul, com muitos seres do reino de luz e a bendição do Deus Pai e Mãe, escoltaram para este planeta as primeiras almas destinadas a tornarem-se as sementes da raça lemuriana. Isso aconteceu no retiro de Royal Teton, conhecido hoje como Parque Nacional de Grand Teton, perto de Jackson, no estado de Wyoming. Estas novas almas que encarnaram neste planeta eram originárias da Terra de Mu, no universo de Dao. Naquele tempo, a Terra exprimia em toda parte uma perfeição, abundância e beleza difíceis de imaginar hoje em dia. Era, de fato, o mais magnificante paraíso deste universo e de toda a criação. Esta perfeição foi mantida por vários milhões de anos, até o início da queda da consciência, que teve lugar durante a quarta idade do ouro. Finalmente, outras raças vindas de Sírios, de Alfa Centauro, das Pleiades e de alguns outros planetas vieram reunir-se às almas sementes para também evoluírem aqui. Essas raças misturaram-se para formar a civilização lemuriana. Para dizer o mínimo, era uma mistura excepcional. Lemúria, a Mãe Terra, tornou-se o berço de uma civilização iluminada neste planeta que contribuiu para o surgimento de muitas outras civilizações, inclusive a Atlântida. No início, essas almas magníficas, vindas de Mu para experimentar a grande aventura, tiveram que se aclimatar e se adaptar a muitas novas experiências. No retiro de Royal Teton, com a assistência e condução dos anjos, elas foram instruídas sobre como viver aqui e, pouco a pouco, se aventuraram no exterior e começaram a formar pequenas comunidades. À medida que se ajustaram e ganharam confiança, foram se aventurando cada vez mais longe do retiro. Mais tarde, colonizaram todo o continente da Lemúria, que era imenso e que se estendia longe, no que é hoje conhecido como Oceano Pacífico e mais além. Antes da queda, os lemurianos não estavam em uma expressão física como a que vocês conhecem hoje. A Terra existia na época em uma expressão de quinta dimensão. Os lemurianos viviam principalmente em corpos de luz da quinta dimensão, com a capacidade de abaixar as suas frequências vibratórias para experimentar os níveis de vibrações mais densas quando eles desejavam, e depois retornar aos seus corpos de luz. Evidentemente, isso foi há muito tempo, antes do que vocês chamam de a queda, que provocou uma baixa vibratória progressiva da consciência dessa raça magnífica e de todos os seres viventes sobre o planeta. Nosso povo, como muitas outras civilizações, acabou por cair na quarta dimensão e, mais tarde, na densidade da terceira dimensão. Essa queda de consciência ocorreu ao longo de um período de vários milhares de anos. Aqui ele coloca a explicação, deixa eu ver aqui onde é que está, a hora que ele fala corpos de luz, ali a hora que ele fala, e depois retornar aos seus corpos de luz, ele quer dizer o seguinte: segundo certo modelo explicativo, o universo se organiza em 12 dimensões ou planos de existência, sendo que a humanidade existe em uma realidade de terceira dimensão, que é baseada na matéria. A cada dimensão corresponde uma frequência vibratória específica. Quanto mais alta a vibração de um corpo, menos perceptível ele é para os órgãos dos sentidos humanos, parecendo, portanto, que este corpo não existe fisicamente.
Na quinta dimensão, a vida acontece em corpos de luz, não necessitando da matéria densa para acomodá-la. Então, aqui ele dá uma breve explicação que é exatamente entender que quinta dimensão é uma energia, não é um local que a gente vai estar. Eu posso estar aqui vibrando numa dimensão muito mais elevada. Hoje, nós vivemos, nós humanos aqui no nosso planeta, a gente vive numa energia de terceira dimensão. A gente está fazendo uma transição, como eu falei no vídeo da semana passada, para a quinta dimensão, onde a nossa expansão da consciência, ela se dá nessa quarta dimensão. Cada vez que a gente alcança algo que não vibra na terceira dimensão, a nossa consciência está expandindo. O que é, na verdade, essa vibração da quinta dimensão? O que prevalece na quinta dimensão, vocês vão poder ver aqui no livro mais para frente, é o amor. É a vibração do amor. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito, porque a gente começa a entender que a gente acha que a gente ama. Já começa que, se eu não amo a mim mesma, como que eu posso amar o próximo? Então, a gente está se reconstruindo, a gente está voltando para casa, né? Quando a gente entende que nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós somos puro amor. Mas para a gente conseguir alcançar isso, a gente vai precisar reconquistar esse amor que está perdido dentro de nós. Esse é o processo evolutivo. Abrindo o coração da Lemúria. Um pouco de história sobre o fim trágico de Lemúria. Eu sempre tive muita curiosidade, tá? Antes de eu ler esse livro, eu sempre quis muito saber sobre. A gente acha muito pouco conteúdo sobre Atlântida e Lemúria. E então acho que quando eu comecei a ler esse livro, foi uma das coisas que me encantou muito. E aí saber então que ele traz os relatos de uma quinta dimensão, para que a gente possa começar a imaginar como é uma quinta dimensão, acho que isso encheu o meu coração. Essa informação foi extraída dos ensinamentos de Charula Dux. É uma princesa de Telos, filha de Ra e Hanamu, rei e rainha de Telos. Agora vivendo na superfície, no Novo México, e de várias transmissões dos diferentes mestres ascensionados durante a dispensação conhecida como Ponte para a Liberdade, nos anos 50, tanto quanto de outras informações canalizadas de Adama para esta apresentação. Ponte para a Liberdade é uma editora, tá? Inclusive os livros de Saint-Germain, eles são da Ponte para a Liberdade. Uma capa amarela, eles são todos iguais. Não, tem 3 livros aí que trazem os ensinamentos de Saint-Germain. A era lemuriana se estendeu aproximadamente de 4,5 milhões de anos antes de Cristo até cerca de 12 mil anos atrás. Antes do afundamento dos continentes da Lemúria e mais tarde da Atlântida, o planeta era constituído de 7 continentes principais. As terras pertencentes ao gigante continente da Lemúria, agora sob o Oceano Pacífico, incluíam o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, a Austrália e a Nova Zelândia. O continente também abrangia terras do Oceano Índico e em Madagascar. A costa leste da Lemúria estendia-se para a Califórnia e parte da Colômbia Britânica no Canadá. Como resultado de guerras, a Lemúria e a Atlântida foram grandemente devastadas. Há 25 mil anos, estas duas maiores civilizações da época
lutaram entre si pela direção das outras civilizações do planeta. Os lemurianos acreditavam que as culturas menos evoluídas deveriam prosseguir sozinhas em sua evolução, em seu próprio ritmo, segundo seu próprio grau de compreensão. Já os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Quando as guerras cessaram e a poeira assentou, não houve vencedores. Então a gente percebe, né, aonde as coisas se perdem. Aonde o ser humano se perdeu e aonde nós estamos buscando. Ao longo dessas guerras devastadoras, pessoas altamente civilizadas se comportaram com baixeza, até que compreenderam a futilidade de suas ações. Finalmente, a Atlântida e a Lemúria foram vítimas de sua própria agressividade, e as terras de ambos os continentes foram grandemente enfraquecidas pelas guerras. Vocês entendem por que hoje, quando a gente vê, a gente está vendo aí, né, sobre as guerras, sobre tudo que está acontecendo no nosso planeta nesse momento? Procurem vibrar amor. Não julguem. Não entrem na faixa de vibração. Procurem alimentar o melhor e o maior sentimento que existe dentro do coração de cada um de vocês, que é o amor. Entender que essa briga entre eles é a falta do amor. Quando a gente vibra o amor, a gente emite essa vibração, a gente faz chegar lá um pontinho de luz. Porque senão a gente entra no mesma coisa que aconteceu no passado. As pessoas foram informadas, por intermédio dos sacerdotes, que em menos de 15 mil anos, ambos os continentes seriam destruídos. Na época, como as pessoas viviam de 20 mil a 30 mil anos em média, compreendeu-se que muitos daqueles que tinham causado os prejuízos vivenciariam a experiência da destruição. Naquele tempo, a Califórnia fazia parte do continente da Lemúria. Quando os lemurianos compreenderam que sua terra estava destinada a perecer, eles solicitaram a Shambhala Menor, então o centro da rede Ágata. A rede Ágata é um reino no interior da Terra cuja capital é Shambhala. Então, o centro da rede de Ágata, a permissão para construir uma cidade sob o Monte Shasta, em vista de preservar sua cultura e seus arquivos. Shambhala Menor abriga uma civilização hiperbórea, povo que habita o polo norte do planeta, a segunda raça raiz da humanidade, que deixou a superfície do planeta há 40 mil anos. Os hiperboreanos estavam, naquele período, encarregados de tomar as decisões para a rede Ágata. Esta rede é composta atualmente de cerca de 120 cidades de luz subterrâneas, habitadas em grande parte pelos hiperboreanos. 4 cidades desta rede são lemurianas e 2 são atlantes. Para obter a permissão para construir uma cidade e tornar-se parte da rede subterrânea de Ágata, os lemurianos tiveram que provar para muitas organizações, como a Confederação Galáctica dos Planetas,
que tinham aprendido as lições dos anos de guerra e agressões. E para serem novamente aceitos como membros da Confederação, também tiveram que provar que tinham aprendido as lições de paz. Quando foi dada a permissão para construírem sua cidade, eles compreenderam que essa área sobreviveria aos cataclismos anunciados. Existia já uma grande caverna em forma de domo no interior do Monte Shasta, e ali os lemurianos construíram a sua cidade, Telos. O conjunto da região, compreendendo toda a Califórnia, uma grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, assim como as terras ao norte do Monte Shasta, ao longo da costa oeste e subindo até a Colômbia Britânica, era chamada de Telos. Telos significa comunicação com o espírito, unidade com o espírito e compreensão com o espírito. No momento da construção, estava previsto que Telos acolheria cerca de 200 mil pessoas. Como a destruição do continente ocorreu, só um minuto que a minha bateria vai acabar, coisas que acontecem no ao vivo. Apaga a luz, tudo acontece. Vamos lá, peraí. No momento da construção, estava previsto que Telos acolheria cerca de 200 mil pessoas. Como a destruição do continente ocorreu um pouco antes do previsto e muitas pessoas não puderam escapar a tempo, no momento do cataclismo, somente 25 mil pessoas conseguiram se refugiar na montanha e foram salvas. Os arquivos já tinham sido deslocados de Lemúria para Telos e muitos templos tinham sido erigidos. Nós sabemos que a amada Terra-mãe submergiu em uma noite. O continente afundou tão suavemente que a maioria das pessoas não estava consciente do que acontecia. Quase todos dormiam. Nenhuma condição meteorológica incomum se manifestou naquela noite. Segundo uma transmissão dada em 1959 pelo senhor Himalaia por meio de Geraldine Inocente, chama gêmea de El Moria, um grande número de sacerdotes que permaneceram fiéis à luz e à sua vocação sagrada mantiveram-se em seus postos. Uma outra transmissão do senhor Mahashohan, Chohan significa o senhor ou mestre, e Mahashohan, o grande mestre. Em março de 1957, por intermédio de Geraldine Inocente, durante a dispensação Ponte para a Liberdade, relata: antes que o continente lemuriano afundasse, os sacerdotes e sacerdotisas dos templos foram avisados dos cataclismos que viriam, e vários focos do fogo sagrado foram transportados para Telos. Outros foram transportados para diferentes terras, as quais não seriam afetadas. Muitas destas chamas foram levadas para um lugar específico no continente da Atlântida, onde foram sustentadas durante um considerável período de tempo, graças a práticas espirituais cotidianas. Pouco antes de Lemúria afundar, alguns desses sacerdotes e sacerdotisas retornaram para suas casas no continente e se voluntariaram para serem levados com sua terra e seu povo, doando a assistência de sua própria irradiação e oferecendo conforto e destemor. Eles ofereceram o seu auxílio para contrabalançar o medo que acompanha um cataclismo. Pela irradiação de seu sacrifício, esses amorosos benfeitores literalmente envolveram o campo áurico das pessoas em um halo de paz, criando a libertação do medo, de modo que os corpos etéricos
desses fluxos de vida não fossem tão severamente marcados. Assim, eles salvaram aquelas pessoas de vivenciar consequências mais trágicas em encarnações futuras. Eu não sei, hoje fala-se, inclusive, que pessoas que têm muito medo de água, isso pode estar sendo trazido de encarnações suscetíveis dessa época. Apesar de todo o cuidado que foi tomado, porque não aconteceu da noite para o dia, né? Eles tiveram tempo de ir programando, mas as pessoas não acreditavam que isso ia acontecer, né? Então, aqueles com mais sensibilidade, que tiveram, puderam programar tudo isso, e teve gente, sim, que se entregou para o auxílio. O senhor Himalaia, em 1959, quando da dispensação Ponte para a Liberdade, disse: numerosos sacerdotes se dividiram estrategicamente em pequenos grupos em várias áreas e oraram e cantaram enquanto eram envoltos pelas águas. A melodia que entoaram é a mesma que hoje é conhecida como Auld Lang Syne. A ideia por trás desse ato era que cada experiência horrível deixa uma marca muito profunda e traumatizante no corpo etérico e na memória celular das pessoas, o que leva várias encarnações para curar. Através desse ato, e graças ao sacrifício dos sacerdotes que escolheram permanecer em grupo e cantar até o fim, o medo foi atenuado e um certo nível de harmonia foi mantido. Desse modo, os danos e os traumas infligidos às almas que permaneceram foram grandemente reduzidos. Disse que os sacerdotes e os músicos cantaram e rezaram até que as ondas e as águas atingissem os seus lábios. E então, eles também pereceram. Durante a noite, enquanto a maioria das pessoas dormia sob um céu estrelado, tudo terminou. A amada Mãe Terra submergiu nas águas do Oceano Pacífico. Nenhum dos sacerdotes deixou o seu posto e nenhum evidenciou qualquer medo. A Lemúria se foi com dignidade. Auld Lang Syne foi a última canção ouvida na terra de Lemúria. Essa noite, pedirei para vocês cantarem esta canção novamente, como parte de nossa apresentação. O povo da terra, por intermédio dos irlandeses, trouxe essa canção à superfície novamente. Auld Lang Syne significa velhos tempos e é geralmente atribuída aos escoceses. É uma melodia comum nas festas de Ano Novo no Ocidente e a letra da canção parece evocar subconscientemente os eventos na Lemúria, o longo tempo de separação e a reunião próxima com os parentes e amigos da terra interior. Nós dois já corremos pelas colinas e colhemos margaridas, mas já vagamos cansados por muitos lugares desde os velhos tempos. Nós dois remamos na corrente do sol da manhã até a noite, mas os mares entre nós já bravejaram muito desde os velhos tempos. Pelos velhos tempos, minha querida, pelos velhos tempos, ainda tomaremos uma xícara de bondade. É um pedaço dessa letra. E palavras muito proféticas foram acrescentadas como velhos conhecidos deveriam ser esquecidos? O que vocês pensam que nós estamos fazendo aqui juntos esta noite? De fato, nós somos esses velhos conhecidos reunidos novamente. Nós, que vivemos na terceira dimensão, estamos unidos em consciência com nossos antigos amigos e os membros da família lemuriana, ainda invisíveis,
para a nossa visão atual. Escutem essas palavras nas profundezas de seus corações, meus amigos. Antes que a Lemúria afundasse completamente, foi profetizado que um dia, em um futuro distante, muitos de nós se reunirão em grupos, se reuniriam em grupos e entoariam de novo este canto, com a consciência absoluta de que a vitória da terra estava garantida. Hoje, nós celebramos este dia tão esperado e o cumprimento dessa incrível profecia. Hoje, nós estamos iniciando a tão esperada reunião. É com lágrima nos olhos que lhes faço saber, diádema, que muitos de vocês reunidos aqui esta noite estavam entre as almas corajosas que fizeram o sacrifício de sua vida pelo bem da coletividade. Aplaudimos a sua coragem na época e nos alegramos agora com seu retorno para prosseguir a grande missão lemuriana de assistir a humanidade e o planeta em direção à sua gloriosa ascensão. Em Telos, um dos aspectos desta missão tem sido manter o equilíbrio e as energias da consciência da ascensão para o planeta, até que os habitantes da superfície possam fazê-lo por si mesmos, no caso nós, né? O tempo, enfim, chegou para que as nossas duas civilizações façam isso conjuntamente, com um só coração. A Terra após o afundamento dos dois continentes. No momento em que a Lemúria afundava, a Atlântida começou a tremer e perder parte de seu continente. Isso continuou por 200 anos, até o estágio final em que desapareceu completamente sobre as águas. Nos 2000 anos após as catástrofes Lemuriana e Atlante, a Terra continuou a tremer. Em 1.200 anos, o planeta perdeu as duas maiores massas de terra, e isso foi um grande revés e trauma, o que exigiu vários milhares de anos de recuperação para restaurar o equilíbrio. Durante séculos, após a destruição dos dois continentes, a luz do dia esteve ausente da Terra, em razão da quantidade de detritos que foram projetados na atmosfera. A ausência de luz solar provocou a queda da temperatura e uma grande parte dos animais e vegetais pereceram. Porque hoje restam tão poucos traços dessas duas grandes civilizações. As cidades do planeta, que não afundaram, foram reduzidas a ruínas ou foram arrastadas pelos tremores ou ainda pelas enormes marés que inundaram as terras, entrando até uma distância de 1.600 quilômetros para o interior, destruindo a maioria das cidades e habitações em seu caminho. As condições de vida das civilizações que sobreviveram aos cataclismos eram tão severas que as pessoas tornaram-se muito amedrontadas e a qualidade de vida se deteriorou rapidamente. A fome, a pobreza e a doença foram a herança daqueles que escaparam dessas calamidades. A fome, a pobreza e a doença. A altura original das pessoas deste planeta era de aproximadamente 3,60 metros. Os hiperboreanos conservaram essa altura, mas nenhum deles vive na superfície atualmente. Quando a Lemúria afundou, os lemurianos foram reduzidos a cerca de 2,15 metros e permaneceram a uma altura entre 2,15 e 2,40 até os dias de hoje. Desde então, houve uma redução adicional da altura física dos habitantes no planeta. Os povos da superfície têm geralmente 1,80 metro de altura ou menos. Conforme nossa civilização evoluir, a altura do corpo físico será restaurada. Mesmo agora, os povos da superfície estão se tornando muito mais altos do que eram há 100 anos. Nesta noite, se vocês permitirem, Adama e todos aqueles de Telos que estão aqui em seus corpos de luz
nos oferecem a ocasião de curar os nossos registros de memória em um nível pessoal e planetário. Este será um serviço para o planeta e para a humanidade, assim como para cada um de vocês individualmente. Um novo dia, um novo mundo está a ponto de nascer. Nós aprendemos nossas lições de amor e a nova Lemúria, o paraíso reencontrado, está prestes a se manifestar novamente. Delos, a parte de Lemúria que permaneceu fiel ao seu sagrado chamado e à luz, foi elevada à quarta dimensão no momento do cataclismo. Seu povo finalmente evoluiu para uma consciência de quinta dimensão e continua vivendo nessa dimensão superior. Telos, nossa amada Telos, com seus incríveis habitantes, é nosso portal para esse lugar maravilhoso. Então, a gente vê que, na verdade, eles não perderam totalmente, né? Foi destruído, mas eles conseguiram recuperar a, a posição. Eles conseguiram voltar. Até a luz aqui está resolvendo. Eu deixei separada aqui a música para trazer para vocês. Eu vou tentar colocar o link ali na descrição na hora que eu baixo no YouTube, porque é uma música que quem canta ela, o Rod Stewart canta, mas ela ficou muito famosa com a Susan Boyle cantando. Eu não sei se vocês se lembram, ela teve uma confusão que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, o envolvimento dela com algum presidente. Eu era menor, eu me lembro da figura dela. A música é linda. Não sei se vai dar para vocês ouvirem aqui. Imaginei que essa música teria sido cantada. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Eu vou compartilhar com vocês o link. É uma música muito linda, vocês com certeza conhecem. Para finalizar, a última parte, curando o coração da Lemúria, trazido por Adama, liberando os velhos registros lemurianos remanescentes na aurora de uma nova era sobre a Terra. Meus amados, caros irmãos e irmãs do passado, antigos membros da família, em nome do Conselho Lemuriano de Telos, de Ra e de Hanamu, rei e rainha de Telos, e também em nome de 500.000 de nós aqui presentes em nossos corpos etéricos esta noite, estamos honrados em saudá-los com muita alegria e amor. Como nós abrimos nossos corações para vocês, pedimos que abram também os seus para nós, para uma grande cura. Nós estamos aqui essa noite para co-criar, criar em colaboração. Ao pensar e sentir, geramos informações que impactam no campo de energia do universo, à nossa volta e dentro de nós. Em determinadas condições de intensidade e constância da informação, o campo reage manifestando a realidade inicialmente projetada pela informação. Assim, cocriamos nossa realidade, estejamos conscientes disso ou não. Com vocês, cocriamos com vocês uma limpeza e cura de grande importância para o nosso planeta e para todos vocês. Trata-se, em primeiro lugar, de uma liberação de dolorosos registros
de memória lemurianas do passado, que permanecem no coração e na alma da maioria das pessoas. Vamos, em seguida, pela reconexão de nossos corações, criar um novo e mais direto laço entre nossas duas civilizações. O tempo de nossa separação terminou e agora nos reconectamos, coração a coração, com um número crescente de vocês a cada dia. Esta abertura que estamos a ponto de cocriar, caros amigos, acelerará o momento de nosso aparecimento entre vocês. Em breve, nossas duas civilizações se reencontrarão face a face, em uma grande celebração de luz e amor. Nós trabalharemos juntos, de mãos dadas, coração com coração, para construir a mais maravilhosa, mágica e permanente era dourada da iluminação, sabedoria, paz e abundância, que ultrapassará em muito a sua imaginação. Nós os auxiliaremos a criar comunidades de amor e luz, como nunca antes conhecidas, sem a interferência das forças negativas que impregnaram esse planeta durante tão longo tempo. A longa noite escura que vocês suportaram neste planeta chegou ao seu final. Logo a luz brilhará mais forte que jamais para todos nós desfrutar. Logo a luz brilhará mais forte que jamais para todos nós desfrutarmos. Vocês estão vivendo as últimas horas da obscuridade antes da aurora e em breve enfrentarão as mudanças que longamente anteciparam. Porém, pedimos que vocês as considerem como a libertação de seu planeta. Esse tempo é agora iminente e é muito importante que vocês se mantenham centrados em suas gloriosas presenças. Eu sou. Não cedam ao medo, caros amigos, e aceitem todas as mudanças e perturbações que testemunharem à sua volta, sejam quais forem. Acolham-nas como sendo a mão de Deus criando um novo mundo para vocês. Vocês receberão muita ajuda de todas as partes, e nós também oferecemos nossa assistência. Simplesmente chamem-nos em seus corações e nós estaremos lá para ajudá-los. Aurélia Luiz resumiu a tragédia do naufrágio do nosso continente há 12.000 anos. O propósito disso foi torná-los conscientes dos difíceis registros que foram criados pela devastação. Nós queremos que vocês saibam que muitos daqueles dolorosos registros ainda persistem em grande número de corações e almas da humanidade. A aflição e o trauma da alma que se produziram naquele período são indescritíveis. Chegou agora o tempo de curar tudo isso, começando pelo seu próprio ser. Essas antigas memórias estão provocando uma espécie de nevoeiro espiritual na consciência da humanidade. Em razão da intensidade da dor, muitos de vocês fecharam a consciência para a lembrança de um conhecimento elevado. Eu mesmo, Adama, e todos aqueles de Telos, desejamos esta noite limpar uma grande parte desses registros persistentes. Há um número suficiente de nós e de vocês aqui essa noite. E se vocês manifestarem a intenção, podemos criar essa cura para vocês e para o planeta. Vocês gostariam de fazer isso conosco esta noite? A audiência respondeu que sim. Fiquemos em silêncio por alguns momentos. Peço que estabeleçam a intenção de limpar e curar os seus próprios registros e que entrem profundamente em seu coração. Também estão presentes nesta noite muitos mestres e alguns do reino angélico que estão prontos para ajudar com esta importante limpeza.
Depois de ter pedido a sua própria cura, no silêncio de seu coração, peça, do mesmo modo, a cura para toda a humanidade que neste momento é capaz de se limpar. Assegure-lhes de que há muitos com potencial para isso. Momento de silêncio. Isto, meus amigos, é o início da bola rolando. Ela continuará rolando como no efeito do centésimo macaco, até que todos os registros sejam removidos. Isso auxiliará grandemente a humanidade. Muito obrigado. Participando desta cocriação, vocês estão prestando um grande serviço para o planeta e para si mesmos. Nós usamos essa energia que vocês acabaram de criar em torno do planeta para curar os corações de muitos. Agora que uma parte considerável dos registros foi removida e curada, deixemos as tragédias e as aflições do passado para trás. Vamos nos abrir para os grandes eventos que estão em preparação e que são uma bênção para o planeta de um modo que vocês não podem ainda compreender. A porta para que nos conectemos coração a coração com a humanidade está agora mais aberta. Nós agradecemos por este serviço planetário e por estarem aqui esta noite. Em pouco tempo, a noite escura desaparecerá para sempre. Não haverá mais pesares e lágrimas na superfície do planeta. Se correrem lágrimas, elas serão somente de alegria e êxtase. Juntos, nós manifestaremos o mais glorioso destino para aqueles que escolheram isso. Nós somos seus irmãos e irmãs mais velhos, que se voluntariaram para mostrar o caminho e ser seus modelos. Uma vez que já fizemos o que vocês estão prestes a fazer, com a nossa ajuda será muito mais fácil para vocês. Nós os convidamos a aceitar as nossas mãos estendidas e nosso auxílio. Vocês sabem que podemos facilitar a sua jornada nesta grande aventura planetária. Criamos a nova Lemúria na quinta dimensão, um paraíso de maravilhas e mágica. Tudo com o que vocês sempre sonharam se encontra aqui e muito mais. Quando o momento vier, junto com todos vocês, estenderemos a nova Lemúria para a superfície do planeta. Nós ensinaremos tudo o que conhecemos e temos aprendido nos últimos 12.000 anos de isolamento da população da superfície. Eu sou Adama, e com os meus companheiros lemurianos, saudamos a sua vitória. Só reiterando, quando ele diz a história do centésimo macaco, diz assim: quando um determinado número de indivíduos alcança uma consciência, esta nova consciência pode ser comunicada de uma mente para outra. Essa é a conclusão lançada em 1982 por Ken Case Jr., com base nas observações feitas por cientistas sobre uma população de macacos da ilha japonesa de Koshima, na década de 50. Resumindo, uma espécie de macaco foi observada na natureza por um período de 30 anos. Os cientistas deram aos macacos batatas doces, cruas, que, jogadas de um avião, caíram na areia. Os macacos gostaram da batata, mas não da areia que veio junto. O macaco lavou a batata na água. Os companheiros aprenderam a fazer o mesmo, e todos ensinaram para suas mães. A inovação espalhou-se pelos membros mais jovens da colônia e menos entre os adultos, durante os anos seguintes, até que, em uma dada manhã, certa quantidade de macacos estava lavando as batatas, atribuindo-se a isso, hipoteticamente, um número de 99 macacos. Então, o centésimo macaco, que começou a lavar as batatas,
representou o acréscimo de uma quantidade crítica de energia ao processo. E isso proporcionou que, naquela noite, quase todos os macacos da tribo estivessem lavando as batatas. Um aumento muito significativo em um curto espaço de tempo. E ainda mais, em seguida, observou-se que o hábito de lavar as batatas apareceu simultaneamente em colônias de macacos de outras ilhas e do continente, sem que houvesse comunicação entre os animais. Quando um número limitado de pessoas aprende uma nova maneira de fazer e ser, isso pode tornar-se parte da consciência das pessoas. Porém, se em certo momento apenas mais uma pessoa adquirir esta consciência, isso pode provocar o salto repentino de consciência que atingirá a maioria de uma população em curto espaço de tempo. Segundo Rupert, as informações adquiridas são compartilhadas através de um campo de ressonância mórfica, incorporando-se à memória coletiva e moldando o comportamento dos sistemas no mundo material. Fontes: O Centésimo Macaco, O Despertar da Consciência Ecológica, Ken Cade Jr., editora Pensamento, 1990. Uma Nova Ciência da Vida, Rupert Sheldrake, editora Pensamento, 2014. Então, entende quando a gente fala não entre na faixa vibratória de tudo aquilo que está ruim, das guerras, dos mal-entendidos, das brigas, de uma situação ruim. Vibre aquilo que você tem o melhor dentro de você, que é o amor, sem julgar. Sem julgar. Ame ao próximo como a si mesmo. Acho que é isso que eles estão tentando trazer para nós, né? Ensinar para nós, para que a gente possa vir a alcançar esse contato com eles. Eles estão prontos para chegar. Somos nós é que temos que fazer o movimento. Espero ter trazido um pouquinho mais do conteúdo do livro. Espero que vocês gostem do conteúdo. É um livro muito lindo. Se vocês sentirem de compartilhar, podem compartilhar. Não esquece de dar o like, porque quanto mais like se dá, mais faz com que o movimento, que esse conteúdo seja compartilhado e possa alcançar outras pessoas. Se esse livro está fazendo sentido para você. E esse livro é um livro que eles querem que chegue ao maior número de pessoas, que maior número de pessoas tenham acesso a essa compreensão do que é uma quinta dimensão, quem são eles, o que aconteceu na história no passado. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, lendo para vocês, com vocês, esse livro. Desejo uma semana abençoada para vocês e um beijo no coração. Até segunda-feira que vem.